Bom dia a todos. Antes de começarmos a nossa sessão da Clínica Médica, da Medicina Interna, uma informação. O Centro Acadêmico Sarmento Leite, em coordenação com o Hospital e a Faculdade de Medicina, estão promovendo, então, um curso chamado Primeiro Curso de Clínica Médica, que começa a se realizar aqui no Hospital de Clínicas hoje à noite. Então, as inscrições estão abertas, podem ser feitas, inclusive, no local. Todos estão convidados para esse curso. Agora, então, nós vamos começar a sessão clínica da Medicina Interna, que é feita todas as quintas-feiras às 11 horas, como vocês todos já sabem. E hoje, então, nós convidamos o serviço para fazer uma apresentação aqui como Grand Round. Na verdade, é um intermediário de Grand Round de anatomoclínica. Temos um caso, vamos ter participação, discussão e depois uma revisão sobre o tema. Então, eu gostaria de lembrar a vocês que a reunião de quinta-feira é super participativa. Não é só uma apresentação, todos devem falar. Por isso eu pedi que todos cheguem mais para perto, que ninguém se sente lá em cima, porque a ideia é não precisar de microfone nessa distância. Então, a professora Beatriz Seligman, como sempre, coordena essa reunião já há 4 anos. Então, está convidada para reiniciar. O doutor Alexandre, então... O Dr. Alexandre Ludwig é o residente do caso e vai fazer a apresentação, e nós vamos seguir nos mesmos moldes das reuniões lá da Medicina Interna. A apresentação vai ser em segmentos. Então, em primeiro lugar, bom dia a todos. Dá para ouvir bem assim? Dá? Tá bom. Então, meu nome é Alexandre, eu sou o R2 da Medicina Interna. Queria agradecer primeiramente ao professor Renato e aos demais organizadores do Grande Round por estar possibilitando que a Medicina Interna apresente um caso aqui no Grande Round, que normalmente são anatomoclínicas. Então, gostaria que todo mundo pudesse participar do caso, certo? Então, vamos começar. Então, eu vou dividir o caso na apresentação para ser mais fácil o acompanhamento e para se entender a forma como o caso foi investigado. A primeira parte vai ser o atendimento inicial na emergência. Então, com a anamnese, exame físico na emergência, e depois o acompanhamento na internação, onde outras coisas foram sendo desvendadas. Então, identificação, uma paciente feminina, de 31 anos, branca, casada, natural e procedente de Porto Alegre. Queixa principal, dor de cabeça. História da doença atual, era uma paciente previamente rígida, que vem em emergência do Hospital de Clínicas, no dia 8 de julho de 2008, com queixa de cefaleia hospital de moderada intensidade, borramento visual e formigamento em membros superiores, de início súbito a mais ou menos 3, 4 horas. O exame físico na emergência, o paciente se apresentava em bom estado geral, mucosas úmidas e coradas, estava lúcida, orientada e coerente, afebril, uma temperatura axilar de 36,4, anictérica, chamava atenção uma pressão arterial de 190 por 120 milímetros de mercúrio, sem hipotensão postural. Frequência cardíaca de 105 batimentos por minuto, frequência respiratória de 20 movimentos respiratórios por minuto. Saturação 95% em ar ambiente. Ausculta do aparelho cardiovascular, paciente em ritmo regular, 2 tempos, as bolhas eram normofonéticas, havia um sopro diastólico em foco mitral, 3 cruzes em 6, pulsos eram cheios e simétricos. Ausculta do aparelho respiratório, murmúrio vesicular uniformemente distribuído, com crepitantes finos em velcro, predominando em bases, sem esforço respiratório. O abdômen, ela tinha ruídos hidroaéreos positivos, indolor, sem massas ou megalias. Extremidades perfundidas e sem edemas, sem turgência jugular a 45 graus. Neurológico, paciente sem déficit motor ou sensitivo, sem rigidez de nuca, pupilas eram isocóricas e fotorreagentes. A fundoscopia que foi feita quando a paciente chegou apresentava edema de papila, um KV4. Depois disso, a gente tem alguns exames laboratoriais iniciais. Talvez agora seja o momento de fazer uma lista de problemas inicial. Perguntas para o doutor Alexandre sobre essa mulher de 31 anos, já que a gente tem basicamente as queixas dela na chegada.
que a gente quer saber desse caso antes de iniciar com a lista de problemas? Está todo mundo conforme, chegou na emergência, tem cefaleia, parestesias, nós não queremos saber mais nada dela? Só tem isso de história? Inicialmente, sim. Não tem história familiar de hipertensão, não usa fármacos, não se sabe hipertensa? Não se sabe hipertensa, tem história familiar de hipertensão na mãe e no pai, tá depois na descrição. Na emergência nada disso foi perguntado, assim, inicialmente, no manejo. Usava anticoncepcional oral. Não tem exatamente a informação, mas certamente mais de 5 anos. Já, 2 partos normais. Gestações sem intercorrência. Não, também sem história de hipertensão na gestação. Não tenho, não me lembro, não recordo exatamente. O que mais que a gente quer saber? Além dessa questão da hipertensão, foi descrito um sopro diastólico mitral, que é uma coisa altamente específica. Então, uma pergunta de história que não apareceu aí. Há antecedentes de febre reumática? Tem história de febre reumática? A paciente não lembrava de ter tido nenhum quadro clínico compatível com febre reumática na infância. Nenhum comentário a mais, professor Ney, professora Tânia? Se ela tinha dispneia, depois vai aparecer, ela tinha dispneia aos médios para grandes esforços, há mais ou menos 5 a 6 meses, que a paciente não relatava como queixa inicialmente, mas que quando perguntada diretamente, ela se queixava. Nenhuma pergunta a mais? Não, esse é o primeiro momento de cefaleia. Não, muito raramente cefaleia tipo tensional, mas cefaleia assim, nessa região, de início súbito, não. Com esses dados... Não, em nenhum momento apresentou déficit motor. Não. Na descrição do exame físico também, ela não tinha nada característico, não era cushingoide, não tinha nenhuma na ectoscopia, nada que chamasse atenção, distribuição de pelos. Inicialmente nada. Inicialmente não. Com esses dados, qual seria a lista de problemas dessa mulher branca de 31 anos que se apresenta na emergência? Começando com os acadêmicos de medicina. E lembrando que hoje tem o curso de clínica médica, que é para fazer propaganda 7h30. Não. Borramento. Não tem a descrição no exame físico da emergência, de que tivesse sido avaliado a acuidade visual ou campimetria, não tem a descrição. Lista de problemas, a turma do crachá amarelo, estudantes de medicina, já foi dito aqui inicial, qual é? Cefaleia, de início súbito, né? O que mais? O que vem junto? Nesse caso, especificamente, é uma mulher de 31 anos que se apresenta com cefaleia e hipertensão. Tem alguma característica dessa hipertensão? E ela pela graduação, hipertensão, cefaleia, hipertensão se apresentando já com níveis bem aumentados, com diastólica acima de 110, né? Então, hipertensão, que mais?
que a gente tem obrigação, nesse caso, de agrupar, assim, ela se apresenta de acordo com a média das pessoas que se apresentam na emergência e hipertensa, ou ela tem uma característica um pouco mais específica de gravidade? Qual? Fundo de olho com papiledema, né? Então, tem hipertensão intracraniana. Então, cefaleia, hipertensão, papiledema. Não é descrito se há hemorragias, exudatos, é só descrito papiledema. Só descrito como papiledema. Deve ter tudo, né? Deve ter todos os marcadores. O que mais? A única descrição da fundoscopia da emergência era edema de papila. Edema de Depois, papila. no andar, tem um novo fundo de olho, foi repetido. O que mais que a gente tem na chegada? Ela se apresenta hipertensa, com níveis bem elevados, um diagnóstico de mesmo assumindo que os hipertensos tenham regressão à média, deve ser uma hipertensa verdadeira, os níveis estão bem fora da média, a diastólica se apresenta acima de 110, ela tem sinais de envolvimento neurológico. Que outros dados estão presentes no exame físico de gravidade dessa hipertensão? O que ela tem de característico? O que a gente tem na descrição do aparelho respiratório? Tá, embora ela não tenha falta de ar, é descrito presença de estertores crepitantes bibasais, né? Isso é uma coisa importante. Quando eu comentei que ela se queixava de dispneia aos médios esforços, isso é uma queixa crônica. Ela, na chegada na emergência, não tinha falta de ar. Dispneia aos médios esforços crônica. E na descrição do exame físico, ali onde é colocado aquele sopro diastólico, não é descrito nenhuma característica acerca do ictus, se existe impulsão paraesternal, se existe nada. Nada. Então, vou ter que pôr aqui que ela tem um sopro diastólico mitral. Ela tem um sopro diastólico mitral sem impulsão paraesternal e sem outras. Uma mulher de 31 anos que se apresenta nesse contexto, alguém quer fazer uma discussão, como seria abordada? Andréia, quer falar? Ela é uma emergência hipertensiva? É. Ela não encaixa. Não, por isso que eu perguntei se havia hemorragia, exudato. Nenhum dado a mais na lista de problemas? Não, não tem rouquidão. O que mais? A cefaleia occipital tem um lado que seja mais predominante? Chegou a ser feita? Não tinha um lado predominante. Então, essa mulher branca de 31 anos que se apresenta com uma cefaleia de instalação súbita, sem se saber previamente hipertensa, em uso de anticoncepcionais orais, que não tem nenhuma alteração fenotípica na apresentação, se apresenta com 190 por 120 na chegada, taquicárdica, saturando adequadamente,
com papiledema, com borramento visual, tem uma queixa de dispneia crônica, tem estertores pulmonares em velcro e tem um sopro diastólico mitral. Qual seria, do ponto de vista de abordagem, qual seria a maneira de encará-la? Um comentário unificador do caso. A gente tem sinais de uma hipertensão inapropriada ou de uma hipertensão já grave, né? Tanto pela apresentação aguda, com evidência de comprometimento neurológico, ela tem papiledema, ou a hipertensão é secundária, a hipertensão intracraniana, ou a hipertensão é suficientemente grave para estar se apresentando pela primeira vez com hipertensão intracraniana. Isso já abre uma lista de possibilidades numa mulher de 31 anos de que a gente esteja lidando com uma hipertensão que tem uma forma secundária, né? Então, quando a gente mapeia comprometimento de órgãos-alvo, ela já sai pelo menos com 2 aqui. Não tem um link direto entre o sopro diastólico mitral e essa elevação pressórica. A gente não tem como estabelecer a relação entre estenose mitral e hipertensão. Furian. Sim, pulsos eram cheios, simétricos, os dois lados, tanto membros superiores quanto inferiores. Dissecção, insuficiência aórtica. né? Coartação. 31 anos, coartação. Ok. Todo mundo concorda que o passo seguinte seria baixar esses níveis pressóricos, avaliá-la do ponto de vista de o que está acontecendo a nível do sistema nervoso central, para ter certeza se a elevação da hipertensão intracraniana é porque ela é uma hipertensa e está se comportando como uma hipertensa severa, ou há um elemento lá. Quais os exames iniciais? Então, temos alguns exames laboratoriais iniciais. Começar pelo hemograma, um hematócrito de 37%, uma hemoglobina de 12,8%, VCM de 84%, uma RDW de 15%. Leucócito 6.720, com diferencial normal, plaquetas de 60.000. Esfregaço do sangue periférico normal. Creatinina de 3,38, uma ureia de 126. Albumina de 13,6, bicarbonato de 28, VSG de 33, um potássio de 4,6, sódio 139, magnésio 2,1, um cloro de 104, uma gasometria arterial em ar ambiente com pH de 7,36, uma PCO2 de 35, um bica de 24, PO2 91, saturano 97%. O EQU tinha 66 leucócitos, 28 hemácias, 3 cruzes de proteína com traças de hemoglobina, esterase leucocitária positivo, 100 cilindros celulares, a urocultura que veio no dia seguinte era negativa. O índice proteinúria creatinúria em amostra era de 3,1. Bilirrubinas totais 0,7, LDH 405, reticulócitos corrigidos de 1,53%. Aqui a gente já tem mais critérios de gravidade, né? Eu tenho uma hipertensa que se apresenta em níveis severos e tenho evidência de dano em órgãos-alvos inequívoco. Existe perda de função renal, existe proteinúria, com um índice proteína creatinina de proteinúria em níveis até nefróticos, e existe plaquetopenia. Algum comentário unificando tudo isso? Não tinha lesão de púrpura na pele. Não há lesões cutâneas, não existe dor articular, não existe... Sem dor articular. Ela veio sem história, né? E do ponto de vista do sistema nervoso central? Não foi... De exame de imagem, inicialmente não foi feito. Foi considerado encefalopatia hipertensiva. Ela tem alguns exames complementares, eletro, raio-x de tórax. Talvez eu possa mostrar agora. Ou ela
tem uma doença multissistêmica na qual plaquetopenia, perda de função renal, hipertensão com comprometimento do sistema nervoso central está presente numa mulher jovem, né? Isso sugere, nesse nível aqui, sugere que a gente esteja lidando com alguém que tem hipertensão acelerada maligna, até prova em contrário, né? Um hipertenso que se manifesta nesses níveis, já com papiledema, dano de função renal, e que ainda vem de lambuja, plaquetopenia, a gente está lidando com uma forma grave, com uma possibilidade de que a causa associada seja exatamente essa, hipertensão acelerada maligna, né? A ausência no sangue periférico, a ausência de hemácias mordidas, de dados maiores para vasculite, dá uma certa tranquilidade de que essa investigação pode ser feita com um pouco mais de calma, né? Mas, até para encontrar o elemento unificador aqui é hipertensão inapropriada com doença multissistêmica junto. O eletro. Então, o eletrocardiograma estava em ritmo sinusal, eu já vou mostrar ele. Frequência cardíaca de 102 batimentos por minuto. Tinha sobrecarga atrial esquerda e direita, sem outras alterações. Então, esse aqui é o eletrocardiograma. Dá para ver aqui uma onda P bem aumentada de tamanho. Aqui também uma onda P com componente positivo e negativo. Então, sugerindo a sobrecarga atrial direita e esquerda. O raio-x de tórax tinha um infiltrado ao longo dos feixes broncovasculares, na região perilar e em bases bilateralmente. Então, esse aqui era o raio-x de tórax. Esse coração foi considerado de tamanho normal. O coração foi considerado de tamanho normal. O que foi feito com ela? Então, o manejo na emergência foi optado, quem atendeu ela na unidade vascular quando ela chegou, por antihipertensivos via oral e não parenteral. Consideraram mais como uma urgência hipertensiva do que como uma emergência hipertensiva. O paciente recebeu captopril, 50 mg, clonidina, 150 microgramas, e recebeu 2 comprimidos, em momentos diferentes, de furosemida também para via oral. Com esse tratamento, a paciente foi monitorizada. Com esse tratamento, a paciente obteve rápido controle da pressão arterial, melhora dos sintomas, ficou sem cefaleia, melhorou o borramento visual, questão de formigamentos, membros superiores também melhorou. E a paciente, então, nesse momento, foi internada para a investigação do quadro clínico. A lista de problemas, quando nós recebemos ela na internação, a nossa lista de problemas que nós fizemos foi a seguinte: seria uma paciente que se apresentou com quadro de hipertensão maligna, com sintomas de encefalopatia hipertensiva, que apresentava uma insuficiência renal, provavelmente aguda, com proteinúria subnefrótica e hematúria microscópica, trombocitopenia, com um sopro diastólico em foco mitral, associado com uma sobrecarga de átrio esquerdo e de átrio direito no eletrocardiograma, e que apresentava um infiltrado pulmonar, perilar e em bases bilateralmente. Antes da gente passar para acompanhamento na internação, nós já queremos lançar hipóteses diagnósticas aqui. Alguém quer sugerir alguma hipótese diagnóstica? Uma já foi sugerida, hipertensão acelerada maligna, né? Vou botar aqui. O que mais? Sim, veio caminhando. E não tinha nenhuma alteração de marcha no exame neurológico. Outro diagnóstico seria possível, apesar de menos provável, né? É que, apesar de ela não ter as focais, né, a presença de cefaleia occipital, né, uma paciente hipertensa, com borramento visual não necessariamente tem que ser proveniente do edema de papila, pode ser de origem central. Né? Então, uma VM posterior não pode ser completamente descartada, mesmo na ausência de sinais focais mais específicos. O que mais? Não, melhoraram rapidamente. No que obteve controle da pressão arterial, os sintomas desapareceram.
comportamento dramático numa VE de fossa posterior e a melhora dela com o tratamento da pressão faz com que essa hipótese seja menos provável, né? Também, de qualquer maneira, ela se apresentando com evidência de comprometimento renal e trombocitopenia, teríamos que trabalhar com duas hipóteses. Então, fora a hipertensão acelerada maligna, que outras possibilidades a gente tem obrigatoriamente que pôr aqui? Lúpus, mulher, 31 anos, que tem envolvimento renal, proteinúria hematura e se apresenta numa emergência hipertensiva. Lúpus. O que mais? Esclerodermia. Né? Tem estertores, tem dispneia de longa data. Não foi descrito no exame físico, não tem nenhuma evidência de alteração a nível digital, não tem disfagia, não. Até o momento, não. Agora vai ter uma anamnese do exame físico? Ah, que bom. Então tá, anamnese do exame físico. Então, quando a paciente subiu para a internação, foi 2 dias depois que ela chegou na emergência, então vários outros dados de história e de exame físico surgiram para complementar o caso e para facilitar o raciocínio diagnóstico. Então, demais dados relevantes da história clínica. Então, na revisão de sistemas, o paciente, como já dito, apresentava espinéia progressiva aos médios esforços, isso já há mais ou menos 6 meses. Tinha queixa de tosse seca, disfagia baixa para sólidos. Isso era uma sensação eventual de entalamento da comida na região torácica. Tá? Não era uma queixa que ela julgava importante, que estivesse atrapalhando muito a ela, mas quando questionada havia essa sensação de que a comida entalava, não descia bem numa região que ela apontava no centro do tórax. Tinha uma história compatível com o fenômeno de Renault. Tá? Negava febre, emagrecimento, outros sintomas constitucionais, sintomas urinários, articulares, neurológicos. De história médica pregressa, uma paciente que negava patologias prévias, cirurgias, de uso de medicações crônicas, à exceção de anticoncepcional oral, negava tabagismo ou etilismo, tinha 2 gestações, com 2 partos normais e gestações sem intercorrências. De história familiar, hipertensão na mãe e no pai, sem outras patologias conhecidas na família. Então, a complementação do exame físico. Então, quando ela chegou no andar, ela tinha uma pressão arterial de 130/70, frequência cardíaca de 80, um índice de massa corporal de 21. A ausculta do aparelho cardiovascular tinha uma B2 hiperfonética, o sopro era protodiastólico, mais audível em ápice, e não apresentava irradiação. Na pele, não eram alterações que chamavam a atenção, mas procurando objetivamente, poderia-se dizer que ela tinha uma tênue redução das pregas cutâneas nos dedos das mãos e um discreto afilamento nasolabial, que em outro contexto poderia passar facilmente despercebido, eram realmente alterações muito discretas. Sem alterações osteoarticulares, foi feita a capilaroscopia, tá? Como a paciente apresentava história compatível com o fenômeno de Renault, a capilaroscopia mostrava dilatações e perdas de alças capilares unguiais. Nesse momento também foi repetida a fundoscopia, que não mostrava absolutamente nenhuma alteração de retinopatia hipertensiva. Não tinha estreitamento arteriolar, entrecruzamento patológico, hemorragias, exudatos, não havia nada. A história e o exame físico foram bem importantes aqui, né? Se consegue juntar um pouquinho mais. Das nossas hipóteses diagnósticas anteriores, hipertensão acelerada maligna, com a vasculite presente, explicando a plaquetopenia. AVE, a gente já concordou que não fica. Lúpus pode ser descartado? Ainda não. E esclerodermia se torna, com o comprometimento digital, com a perda da expressão nasolabial, com os dados de capilaroscopia e esclerodermia presente, né? Disfagia, envolvimento esofágico,
Não tinha sal e pimenta na pele. Não. Infiltrado pulmonar crônico, dispneia crônica. O próximo passo foi conferir se existe valvulopatia mitral, não foi? Existe valvulopatia mitral? Nesse momento, na verdade, vários órgãos tinham que ser estudados e melhor avaliados, né, com base nessa hipótese diagnóstica que também foi feita pela equipe. Então, andaram em paralelo várias investigações simultâneas. Esses aqui eram alguns exames laboratoriais específicos que foram solicitados nesse momento. Então, ela tinha um FAN reagente, 1/1280, padrão nuclear, pontilhado grosso. Tinha um ANCA reagente, 1/320, de padrão indeterminado. Anticardiolipina IgG reagente, 20,5, com IgM não reagente e presença de anticoagulante lúpico. O paciente tinha um anti-HIV não reagente, anti-HCV não reagente, um HBsAg negativo, anti-DNA, 2 medidas, não reagente, C3 e C4 normais, VDRL não reagente, fator reumatoide normal. O anti-ENA, que saiu muito depois disso, mas também não reagente, né, com avaliação de anti-SSA, anti-SSB, anti-SM, anti-RNP e anti-SCL70. Nesse momento, além das nossas hipóteses, a gente quer agregar doença mista aqui nas hipóteses diagnósticas. Então, lúpus, esclerodermia, posso tirar o AVE de posterior, hipertensão acelerada maligna, que com aquele fundo de olho também não é, né? Então, lúpus, esclerodermia, doença mista. Doença mista do colágeno. O que mais? É isso? Ok. Então, vamos começar pela avaliação renal. Esse paciente fez uma ecografia do aparelho urinário, que mostrava um rim direito de 10,2 centímetros, um rim esquerdo de 9,5 centímetros, contornos regulares e com aumento difuso da ecogenicidade cortical, sem dilatação, sem litise. Ela realizou também um ecodoppler de artérias renais, que mostrava índices de resistência elevados bilateralmente, sem evidência de estenose de artérias renais principais, que foram bem visualizadas no exame. Avaliação cardiológica, essa paciente foi submetida a um ecocardiograma, que mostrava uma fração de ejeção de 68%, um átrio esquerdo de 4,9, então dilatado, uma estenose mitral grave, de característica reumática, pelo ecocardiograma, com índice de Bloch de 8, com uma pressão sistólica na artéria pulmonar estimada em 70 a 75 milímetros de mercúrio, com dilatação do átrio esquerdo, ventrículo direito e da veia cava inferior. Nesse momento, o pessoal se deu conta que ela tinha uma impulsão parasternal que tinha passado despercebida naquele exame da chegada, assim como na primeira vez não tinha ouvido a hiperfonese de segunda bulha, né? Por favor. Exatamente. Então, a avaliação pulmonar, depois do raio-x que foi apresentado, ela fez uma tomografia de tórax, que mostrava espessamento de septos conjuntivos subpleurais, predominando nas metades inferiores dos pulmões, opacidades em vidro expolido em segmentos inferiores, principalmente à esquerda, com aspecto de faveolamento pulmonar, achados esses que eram sugestivos de esclerose sistêmica, como era a hipótese clínica. Provas de função pulmonar, o paciente fez uma espirometria, mostrava um distúrbio ventilatório restritivo leve, um VFUN de 70%, uma capacidade vital forçada de 72%, com uma relação de 0,97. A difusão era reduzida e os volumes, ela apresentava um aumento isolado do volume residual. Então essa aqui é a tomografia. Se nota principalmente à esquerda, nessa região mais periférica, essas áreas de vidro expolido, à direita também se nota essas alterações. Espessamento de septo também. Aqui só outro corte. Então, nesse momento, com a hipótese de esclerose sistêmica muito forte e também a estenose mitral grave,
a hipertensão arterial pulmonar da paciente poderia ter um componente misto, e como ela estava sendo, as coisas estavam se encaminhando para uma cirurgia de troca valvar, ela já havia sido avaliada pela cirurgia cardíaca, indicado que havia indicação de procedimento cirúrgico corretivo. Ela foi feito um cateterismo cardíaco direito, que mostrava uma hipertensão arterial pulmonar moderada a grave, de provável componente misto, tanto pela estenose mitral grave quanto pela pneumopatia esclerodérmica. E a área valvar era de 0,75. Foi realizada também uma cintilografia pulmonar, que não mostrou evidência de TEP crônico, que com aqueles anticorpos antifosfolipídios e com a hipertensão pulmonar, se optou por descartar. Algum comentário em relação a esses dados? Algum comentário adicional? Alguém teria deixado de fazer o CAT ou não? A professora Nadine perguntou por que foi feito o CAT. Muito como pré-operatório da cirurgia cardíaca, mas também a equipe da pneumologia, que estava vendo o caso em consultoria, em concordância com a da reumatologia, acharam interessante, acharam que pudesse não ser relacionado só com a estenose mitral grave, a hipertensão arterial pulmonar, e também com a... Com septo espessado. No que mudou o procedimento? Né? Tem bloco 8, tem... Foi submeter uma paciente que já tem plaquetopenia a um procedimento. Doutor Marcelo, algum comentário? Bem expressado. Eu teria uma pergunta adicional. Uma paciente que tem edema pulmonar crônico poderia ter um padrão restritivo e alteração da difusão da mesma maneira, sem que a gente distingua se isso é... Sim. Corrigindo a lesão valvar, corrige a hipertensão pulmonar e... Não, tem que trocar válvula. Tem que trocar válvula. Ela é por doença vascular. É o coração sobrecarregado. É primariamente vascular. Né? Que está fechando, assim, né? Para quem está lá atrás e não ouviu, na realidade, não existe muito dilema de intervenção aqui, né? A gente tem uma estenose mitral grave com hipertensão pulmonar e várias evidências de que haja uma doença multissistêmica do tipo esclerose sistêmica progressiva. Corrigindo a doença valvar. Não fizeram teste de vasorreatividade. Os valores eu acabei não colocando, eu teria, mas acabei não colocando os valores. Essa área valvar, com esse bloco, ela tem hipertensão pulmonar e estenose mitral grave, e isso, o resto, não. Ok. E aí? Então, foi feita uma avaliação do tubo digestivo, ela fez um RED, né, um raio-x contrastado de esôfago, estômago e duodeno, mostrava um deslocamento da parede esofágica distal, provavelmente por aumento do átrio esquerdo.
e havia durante o exame a presença de refluxo gastroesofágico. Então aqui a gente consegue identificar, aqui está a parede posterior do coração, causando esse deslocamento e comprimindo a parede esofágica. Então, até aqui, essa mulher de 31 anos que vem com envolvimento renal, que tem evidência de hipertensão grave, com comprometimento de pressão intracraniana na chegada, e que já sabemos tem uma estenose mitral com uma área valvar inferior a 1 centímetro, um índice de Bloch de 8, uma hipertensão pulmonar severa, tem uma perda de função renal que parece não ser tão aguda, existe diminuição do tamanho dos rins na eco, né? Era 8 e 9? Não, era 10 e 2 e 9,5. Tá. Envolvimento renal recente, uma disfagia com compressão do esôfago pelo átrio esquerdo e evidências de esclerodermia no exame físico, né? Tem prega cutânea diminuída, filamento nasolabial, tem uma história de Raynaud, uma capilaroscopia alterada e marcadores de doença autoimune presentes. Tem na espirometria uma insuficiência respiratória restritiva, uma diminuição importante da difusão e um CT de tórax com vidro despolido. A dúvida nesse momento está, a hipertensão parece ser secundária a essa esclerose sistêmica progressiva que existem dados que a paciente apresente, mas ela tem como causa da hipertensão pulmonar uma estenose mitral grave. Conduta, o que aconteceu? Então, assim, nesse momento, o diagnóstico de esclerose sistêmica estava bem definido clinicamente e ainda se havia dúvida se teria alguma outra doença autoimune sobreposta e como geralmente o acometimento renal da esclerodermia não costuma cursar com níveis tão altos de proteinúria, se optou por fazer uma biópsia renal, descartar que não tivesse também o acometimento por lúpus, por exemplo, porque o tratamento, em termos de imunossupressão, mudaria bastante. Então a biópsia renal mostrava uma glomerulonefrite membrana proliferativa difusa com áreas de esclerose segmentar. Comprometimento vascular, com microangiopatia trombótica dos glomérulos, arteríolas e artérias, com hiperplasia miointimal e endotelial, com necrose fibrinoide da parede vascular. A imunofluorescência mostrava depósitos de GG, 3 cruzes, e C3, 2 cruzes, no mesanjo. Achados esses que eram compatíveis com o diagnóstico de esclerose sistêmica sem envolvimento por outra doença autoimune. Então, estamos lidando definitivamente com duas doenças. Uma hipertensão inapropriada associada à esclerose sistêmica progressiva numa paciente com cardiopatia reumática e hipertensão pulmonar. E agora? Então aqui eu fiz um resumo do caso para tentar englobar todas essas alterações, que ficou da seguinte maneira. Então, uma crise renal esclerodérmica, com confirmação histológica de acometimento renal pela esclerodermia. O diagnóstico de esclerose sistêmica, com fenômeno de Raynaud, envolvimento pulmonar, renal, cutâneo e provável acometimento do tubo digestivo. Havia presença de anticorpos antifosfolipídios e também de trombocitopenia, mas não havia critérios clínicos para que se fechasse o diagnóstico de síndrome do anticorpo antifosfolipídio. Uma estenose mitral grave de etiologia reumática com indicação de correção cirúrgica e uma hipertensão arterial pulmonar, então que se considerou sendo secundária à valvulopatia, mas também não se podia descartar que fosse relacionada à esclerodermia. Em termos de evolução, a paciente então se optou por iniciar com prednisona, 1 mg por quilo por dia, devido à plaquetopenia, mais pela plaquetopenia do que pelas alterações renais, que não teria uma indicação tão precisa. Então ela recebeu alta com prednisona, 60 mg dia, captopril, 25 mg de 8 em 8 horas, metoprolol, 50 mg de 12 em 12, omeprazol, 20 mg dia. Na alta, a paciente apresentava pressão arterial controlada, já com 130 mil plaquetas, com uma creatinina de 1,7 e o EQU com uma cruz de proteína,
sem hematura. Houve uma resposta importante da glomerulonefrite Também. ao esquema. Provavelmente não ao corticoide, mas sim ao controle da pressão arterial. E a paciente está mantendo acompanhamento ambulatorial com a reumatologia e com a nefrologia. A cirurgia valvar está marcada para outubro de 2008, já era para ter sido feita antes, mas o paciente teve algumas intercorrências no meio do caminho e isso vai ser feito em outubro. Professor Rosa? Tinha um fã de 1 para 1/1280. Nesses níveis ele até 1280. Com ANCA positivo. Era negativo. Algum comentário a mais? Ninguém da minha Tânia? Tá O certo. que vai acontecer com a hipertensão pulmonar? Eu não estava mais na equipe nesse momento, mas ela continua usando anticoncepcional oral. Não. É. E a outra coisa é chamar a atenção do fato de cada vez mais se acredita que essas doenças autoimunes sejam mais intensas em pacientes que têm deficiência de vitamina D. Não é uma coisa relativamente fácil de fazer. Então, Ela era magrinha? Magrinha, 21 de MC. Nenhum comentário a mais? Pois é. Crise renal esclerodérmica já seria a indicação e acometimento pulmonar seria o segundo. Se optou por não usar por causa da plaquetopenia. Em princípio, imunossupressão tem relatos de que possa piorar a crise renal esclerodérmica, pelo menos inicialmente, que seria melhor esperar o melhor controle do rim para depois pensar em imunossupressão. E a equipe da reumatologia optou por esse tipo de imunossupressão, mais pela plaquetopenia em si, que inclusive houve resposta, mas teria indicação de se pensar em maior imunossupressão pela pneumopatia. Algum comentário a mais? Não. Então, uma revisão. Então eu fiz uma revisão rápida sobre crise renal esclerodérmica, para apresentar alguns dados. Então, uma introdução primeiro, mostrando que o envolvimento renal na esclerodermia ocorre em até 80% dos casos. E isso são dados de autópsias. Então, mostrando que é muito prevalente, muito comum que a esclerodermia cometa o rim. Na maioria dos casos, as manifestações renais ocorrem após estarem presentes outras manifestações clínicas da doença, e que em apenas 5% dos casos, a doença renal é que abre o quadro. A incidência de crise renal esclerodérmica em pacientes com esclerose sistêmica fica na faixa de 15% a 20%, sendo maior nos pacientes com a forma cutânea difusa da doença. Costuma ocorrer com maior frequência nos primeiros 5 anos da doença. Em termos de fisiopatologia, ocorre o acometimento principal das artérias interlobulares e arteríolas aferentes por um vasoespasmo intenso e prolongado. Aqui tem uma figura que mostra bem isso. Aqui é uma arteriografia renal com a vascularização normal e aqui em vigência de vasoespasmo, tá? Como é que fica durante uma crise renal esclerodérmica. Então, a isquemia renal gera uma ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e, microscopicamente, padrão histológico, a lesão característica é a proliferação celular da camada íntima, com deposição de colágeno na túnica adventícia. Isso se chama uma endarterite proliferativa, com áreas de necrose fibrinoide e microinfartos, com alterações glomerulares secundárias à isquemia e com depósitos imunes nos glomérulos.
Existem duas formas da esclerose sistêmica acometer o rim. Uma delas é a crise renal esclerodérmica, essa é a forma aguda, e aqui a gente está falando mais aqui. Existe também a forma crônica, o paciente pode apresentar alterações discretas de sedimento urinário, com proteinúria subnefrótica por vários anos, pode ou não haver hipertensão crônica. Quando surge a azotemia, a doença se torna mais rapidamente progressiva e evolui com doença renal terminal numa média de 1 ano. Isso. Em termos de apresentação clínica da crise renal esclerodérmica, então é um evento agudo, que é potencialmente reversível, que é definido pelo início súbito de hipertensão arterial acelerada maligna, associada à insuficiência renal aguda rapidamente progressiva. Os sintomas que predominam são os de hipertensão grave, como cefaleia, borramento visual, encefalopatia, pode ter convulsões, eventualmente sinais de insuficiência cardíaca esquerda e síndrome urêmica, que pode ser indicação de diálise. A paciente em nenhum momento precisou. A proteinúria é um achado universal, raramente nefrótica. O sedimento urinário pode revelar hematúria e cilindros granulosos. Outras alterações que podem ser encontradas, numa média de 50% dos casos, anemia hemolítica microangiopática, com esquizócitos no sangue periférico, que a paciente não tinha nenhuma evidência, e trombocitopenia, que talvez pudesse ser relacionada com a crise renal esclerodérmica ou junto com os anticorpos antifosfolipídeos, uma síndrome de anticorpo antifosfolipídico que ainda não se manifestou clinicamente, isso está em aberto. Em termos de tratamento, os inibidores da ECA são os agentes de escolha, devem ser administrados inicialmente em dose baixa, com aumento progressivo nos dias subsequentes até a normalização da pressão arterial, que geralmente ocorre nos primeiros 3 dias. Pode ocorrer uma piora discreta e transitória da função renal logo após o início do inibidor da ECA, porém o remédio deve ser mantido. Quando não se consegue controlar a pressão arterial apenas com o inibidor da ECA, deve-se associar outro antihipertensivo, com preferência para os bloqueadores do canal de cálcio, pela fisiopatologia do vasoespasmo, dá para compreender bem. Evitar o uso de diuréticos, que poderiam induzir hipovolemia e aumentar a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e agravar a hipertensão. Nos pacientes que evoluem com síndrome urêmica, pode ser necessário diálise. O uso de imunossupressores não está indicado para a doença renal, podendo ser necessário para as demais formas da doença, e com alguns relatos de que poderia, no momento agudo, piorar o envolvimento renal. Para os pacientes que evoluem com doença renal terminal, o transplante renal é a medida que tem maior sucesso, que pode auxiliar mais o paciente. Eu tinha uma pergunta. Aquele P-ANCA que ela tinha foi interpretado pela nefrologia como um marcador de glomerulonefrite rapidamente progressiva, de vasculite? Não, se achou que fosse... ficou... Ele era um padrão indeterminado, na verdade, não era nem P-ANCA, nem C-ANCA, era um padrão indeterminado. E que poderia estar aumentado em outras, num percentual, na esclerose sistêmica, que não tinha nenhuma especificidade maior para nenhuma outra doença. Em termos de prognóstico, antes do advento dos inibidores da ECA, a crise renal esclerodérmica era a causa mais comum de óbito nos pacientes com esclerose sistêmica, e atualmente a doença pulmonar é que é a principal causa de morte nesses pacientes. Em média, a metade dos pacientes recupera a função renal em um período variável de 6 a 18 meses. Então precisa ter um acompanhamento mais longo. A paciente, na chegada, tinha 13,4 de creatinina, teve alta com 1,7. Então já com uma melhora parcial importante, que tem que ser vista ambulatorialmente se vai haver recuperação completa. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Mais algum comentário? Alguém da plateia gostaria de fazer alguma outra manifestação? Então eu agradeço, parabenizo a Beatriz e o Alexandre pela excelente apresentação e convido a todos para o Grand House da próxima semana, em que nós teremos um convidado estrangeiro, espanhol, e o curso de Clínica Médica, o primeiro curso de Clínica Médica que está iniciando hoje à noite com inscrições abertas no local.